O medo que um deputado de 28 anos está causando nos políticos tradicionais é real. Está tirando o sono de muita gente em Brasília. Nicolas Ferreira, depois de viralizar com um vídeo sobre a taxação do PIX, que ajudou a frear uma proposta da equipe econômica do PT, que poderia acabar de vez com a sua liberdade financeira, voltou com tudo. E agora, às vésperas da manifestação na Avenida Paulista, ele repete a fórmula de sucesso para falar sobre o tema da anistia do 8 de janeiro. Com um vídeo que já ultrapassou 36 milhões de visualizações e que continua ganhando força nas redes sociais. E hoje nós vamos analisar o impacto desse conteúdo, tanto para pressionar o Gumota e pautar a anistia, quanto para abrir os olhos da população brasileira sobre o que realmente está acontecendo no nosso país. Porque se você depende apenas da Globo para se informar, você vai acabar perdendo o que realmente importa. Se você já viu o vídeo, assista de novo e compartilhe se ainda não viu. Procure agora mesmo as informações ali. Não são meias verdades como a esquerda tenta pintar, não. São fatos lúcidos sobre o cenário político atual e perseguição judicial que está acontecendo. Agora eu quero falar com vocês sobre o presidente Lula e sua relação diplomática com a Ucrânia. E o presidente Zelensky, em recente entrevista, chamou Lula de cínico, dizendo que ele sempre estava do lado do agressor. E enquanto o mundo começa a perceber quem é Lula, nós aqui de dentro já sabemos disso há muito tempo, né? A matéria saiu no Metrópolis e nós vamos repercutir esse absurdo. E lembra quando eu falei que o ministro Fux estava há mais de um ano sem decidir sobre o recurso da inegibilidade de Bolsonaro? Pois é, a expectativa era de uma decisão no mínimo favorável. Mas o que aconteceu? Veio uma decisão completamente diferente e pegou todo mundo de surpresa, mostrando que apesar das aparentes insatisfações com Alexandre de Moraes, o plano de vingança está firme e bem coordenado. E vamos falar de Glória Pérez, que teve seu contrato rescindido com a Rede Globo. E vamos ser honestos aqui, rescindido é só uma palavrinha bonita para demissão. Ela foi descartada pela emissora por desalinhamento político. Glória queria discutir temas como aborto, com viés conservador. Mas isso parece inaceitável para a emissora. E é como sempre falamos, a Globo não é leal aos princípios, mas ao próprio bolso. O que interessa para ela não é a esquerda ou a direita, o que importa é o lucro, os patrocinadores e agradar os acionistas. A verdade é que a emissora faltou com a verdade repetidamente durante o mandato de Bolsonaro. E mesmo diante de escândalos e perseguições políticas, continua blindando quem está no poder, desde que seus interesses sejam preservados. Agora vamos voltar ao vídeo de Nicolas Ferreira, porque ali há um acerto estratégico que a esquerda simplesmente não sabe como lidar. Ele usou a Débora Rodrigues dos Santos como símbolo da luta pela anistia. E com razão, uma mulher, mãe de 2 filhos, cabeleireira, condenada a 14 anos de prisão por ter escrito com um batom "Perdeu Mané" numa escultura. Isso mesmo, 14 anos. Débora representa exatamente o tipo de imagem que a esquerda adoraria usar como bandeira. Mulher humilde, batalhadora, mas como está do lado errado da história, é silenciada, invisibilizada e descartada. Mas o vídeo de Nicolas expõe essa hipocrisia escancarada, a falta de humanidade no discurso de quem diz defender as minorias. A polêmica em torno da mulher que virou o símbolo. Veja, agora a gente sabe como foi bem apurado alguns dias atrás pela Veja, que a decisão do ministro Alexandre de Moraes não era bem vista nem por aquelas pessoas que historicamente estão do seu lado. Olha só isso aqui. O debate ganhou força na quinta-feira quando Luiz Fux citou o caso durante o julgamento dos acusados de tentativa de golpe de Estado, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro, que já havia pedido vistas no caso de Débora logo após o voto de Alexandre de Moraes, disse que pretende rever a pena. Em determinadas ocasiões, me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa situação que pedi vistas desse caso, afirmou. Moraes disse que todos os ministros têm liberdade para divergir, mas ressaltou que não se pode relativizar o que aconteceu no 8.
ressaltou que não se pode relativizar o que aconteceu no dia 8, nem a atitude da cabeleireira. Aspas, é um absurdo as pessoas quererem comparar aquela conduta de uma ré que estava há muito tempo dentro dos quartéis, pedindo intervenção militar, que invadiu junto com toda a turba e, além disso, praticou esse dano qualificado. Então, vocês devem imaginar que a visão de Fux sobre a anistia não é a mesma compartilhada pelo seu colega. Mas não adianta esperar que o ministro que engavetou o recurso de Bolsonaro por mais de um ano, decisão essa que pode estar atrasando e muito a organização da direita para criar um nome possível para substituir Bolsonaro, caso ele não consiga se reeleger. E por que eu estou falando isso? Porque ontem saiu uma notícia que pegou todo mundo desprevenido. Vou retirar só a manchete do Metrópolis e aí vocês vão me dizer se isso aqui faz algum sentido para vocês. Após divergências, Fux volta a seguir Moraes em condenações pelo 8/1. Eu te pergunto, o que teria acontecido para a decisão do ministro mudar tão drasticamente em tão pouco tempo? Eu não acredito em coincidências, ainda mais quando a gente fala de política. Então vamos acompanhar o que diz a matéria? O ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, acompanhou o voto de Alexandre de Moraes para condenar 6 réus pelo 8 de janeiro, em julgamentos que terminam nesta sexta-feira, dia 4/4, no plenário virtual da Corte. Seria essa uma resposta direta ao vídeo postado por Nicolas Ferreira que está viralizando? Porque não se deixe enganar, pessoal. O que acontece é que os ministros do STF podem divergir, e eu acho até saudável que as divergências ocorram. Mas a verdade é que no final do dia, se eles se sentirem o menor tremor que possa afetar o poder que possuem, eles irão se proteger. É bom lembrar também que essa decisão agora não é um pá de cal necessariamente que o pessoal tem dito por aí. O alinhamento entre os dois ministros se dá mais em penas mais leves. E não é em um caso parecido com o da Débora. Os ministros estão com medo do jovem deputado? Deixa aqui o seu comentário. E eu já queria também iniciar em um tema importantíssimo: o cenário internacional com o Brasil, que está projetado lá fora. É importante não apenas para a nossa economia, mas também para a nossa relação diplomática. E se tem uma coisa que o pessoal acredita e se orgulha, é da imagem do presidente Lula lá fora. A não ser que você esteja falando do Zelensky, porque ele não quer ver o Lula nem pintado de ouro. E vamos ver o que o Metrópole diz sobre isso? A Ucrânia negou uma conversa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Volodymyr Zelensky, que estava prevista para acontecer nesta semana com o objetivo de discutir a guerra no leste europeu. A informação foi confirmada ao Metrópolis por fontes diplomáticas em Kiev, próximas ao governo ucraniano. Eu não sei realmente o que o Lula tem para dizer para a Ucrânia, mas que é uma vergonha para o nosso país receber uma recusa de um presidente que até pouco tempo atrás estava passando vergonha nos Estados Unidos? Ah, isso é. E essa matéria ainda levanta mais uma questão, deixar uma coisa bem clara, tá? Essa relação diplomática do Brasil com a Ucrânia acontece muito nos bastidores de forma bem diferente do que o Lula tem dito para a mídia tradicional. Enquanto ele gosta de parecer um grande negociador, a verdade, segundo a matéria do Metrópolis, não é bem isso não que está acontecendo. De acordo com fontes ouvidas pelo Metrópolis, a diplomacia da Ucrânia solicitou ligações telefônicas entre Lula e Zelensky por mais de 1 ano e meio, a mais recente delas em 13 de março. O objetivo era discutir a proposta de paz apresentada por Brasil e China em maio do último ano. O lado brasileiro, no entanto, não teria retornado às solicitações ucranianas. Além disso, autoridades afirmam que Zelensky chegou a enviar 2 cartas para o presidente Lula em outubro e novembro de 2024, convidando o brasileiro para visitar a Ucrânia. As correspondências, contudo, não foram respondidas. Agora eu vou explicar para vocês o que está realmente acontecendo. Lula vai viajar até Moscou no dia 9 de maio e o pessoal lá na Ucrânia está sabendo exatamente o que o Lula está querendo com eles. A ideia é muito simples. O cara vai chegar lá na Rússia depois de falar com a Ucrânia
e vai tentar negociar ali um acordo de paz para tentar tornar o herói da história. Mas se depender da Ucrânia, a conversa não vai ser do jeito que ele esperava, não. Vamos aguardar essa viagem à Rússia e vamos ver a pataquada que Lula vai fazer por lá? Agora vamos dar mais uma respirada para falar da novela. Mas não uma novela daquelas que passam na TV Globo, e sim a novela que está rolando nos bastidores da própria emissora. E saiu hoje no Correio Brasiliense, e a autora Glória Pérez já havia confirmado nas redes sociais a sua saída da emissora. Foi uma discordância com o tema da sua próxima novela, que falaria sobre o aborto. O problema não é só chegar para uma autora que está na emissora há mais de 42 anos e simplesmente dizer que não quer mais trabalhar com ela. Isso já seria um absurdo. Mas o fato é que essa novela já tinha sido aprovada, os capítulos já tinham sido escritos e ela simplesmente foi mandada embora, porque politicamente falando, a Globo não quer falar sobre o aborto. Vamos ver o que Glória Pérez falou nessa matéria? Meu último contrato foi para fazer a novela que entraria depois de Vale Tudo. A sinopse aprovada, capítulos iniciais escritos, a direção considerou que o assunto aborto era inadequado para as novas diretrizes que se pretende dar às novelas, explicou a autora de 76 anos. Mas isso já era esperado para uma autora que já se disse publicamente apoiar Jair Messias Bolsonaro. Não é surpresa para ninguém que isso era só questão de tempo. Neste momento, lá na Globo, se você tiver qualquer alinhamento mais à direita, ou desconfio, até se você simplesmente falar o nome de Bolsonaro, o seu contrato é rescindido automaticamente. Então, assim, ironias à parte, abram os olhos de vocês. O que falamos constantemente sobre o conteúdo da Globo não é apenas crítica sem embasamento, não. Ali existe uma máquina política, existe uma máquina jornalística esperando constantemente para um projeto de país que beneficia financeiramente os seus investidores. Bom, pessoal, esse foi o editorial de hoje, mas assim a qualquer momento eu posso voltar com novas informações. Nós estamos prestes a uma nova manifestação a favor de Bolsonaro e da anistia, que acontecerá na Avenida Paulista, com a presença de diversos governadores de direita. E eu realmente acho que nós estamos vivendo um momento político inédito na história do nosso país. E Brasília está realmente fervendo. Não é exagero meu dizer que nós devemos esperar grandes movimentações políticas nas próximas horas. E uma grande festa da democracia no domingo. Eu também aproveito um minuto da sua atenção para agradecer a sua presença no vídeo e pedir que você curta e se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigada a todos, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Até o próximo vídeo.